Não consigo emagrecer. O que fazer? Eu não passei fome, mas minha família tem um histórico de carência. Eu tenho problemas com peso desde criança. Tenho dificuldades para emagrecer. Pode ser uma questão sistêmica? Sim, tá? A gente precisa, principalmente quando a gente já tentou e parece que tem uma coisa que não vai. Pode ser que seja sistêmico. E no aspecto sistêmico, geralmente a gente vai ter uma sensação assim de algo oculto. Já fiz de tudo, eu sei sobre dietas, eu sei da importância de fazer atividade física, mas eu não consigo. Então, vale muito a pena fazer aí uma investigação sistêmica. O que tem aqui no sistema familiar e que determina hoje aí a dificuldade com o corpo, né? A necessidade da gordura. Podem ter diversas origens aí, tá? É necessário, sim, olhar para cada história e ver especificamente aqui na história de cada pessoa qual é a questão. Mas, muitas vezes, a gente encontra aí nessa questão da obesidade algo mais ou menos assim. Qual é a função que a obesidade está exercendo aí na sua vida? Algumas vezes a obesidade está exercendo uma função de proteção, como se fosse uma armadura. Por vezes, lá dentro é tão vulnerável, tem uma criança tão frágil, que aí ela precisa de uma armadura, de uma capa de gordura bem grossa para protegê-la. Uma sugestão que eu dou é essa, é olhar para isso. Outras vezes, aí nessa primeira possibilidade, então, eu sugiro terapia para aprender a cuidar dessa criança. Para que essa criança é tão vulnerável, tão frágilzinha e precisa dessa armadura desse jeito, tá? Terapia. Agora, outras possibilidades que por vezes a gente encontra de, por exemplo, outro dia mesmo eu fiz uma constelação em que a pessoa quis olhar para a obesidade. Tinha algo ali referente a uma exclusão da mãe, mas não necessariamente da mãe, tá? Na verdade, era uma exclusão da dor que ela sentiu lá na infância pela falta da mãe. Ela ficou com o pai e teve uma infância tão maravilhosa, tão feliz, tão bacana com o pai, que a dor que ela sentiu porque a mãe estava distante fisicamente, ela não se permitiu sentir, ela chorava, mas ela não se permitiu registrar aquela dor como se ela estivesse cuspindo no prato em que ela comeu. Se eu fizer isso eu estou sendo ingrata. Não. E aí na constelação a gente foi montando e a obesidade estava diretamente relacionada à mãe e diretamente relacionada a proibição interna que ela tinha de sentir a falta da mãe. Bom, enfim, é necessário olhar, se for sistêmico, é necessário sim olhar para ver qual é a história que está aí relacionada. Muitas vezes a família passou fome, e aí tem uma decisão inconsciente no sistema de não vamos mais passar fome, vamos fazer reserva. Mas, enfim, seja lá o que for, o importante é entender que é uma decisão infantil que leva a você a ter a obesidade aí na sua vida. Ou, se não é a obesidade, se é um sobrepeso, da mesma forma, tá? É uma decisão infantil. Então, da mesma forma, é importante colocar o adulto para olhar para isso e cuidar da criança para ela não precisar mais ficar nesse lugar, não é? Como, por exemplo, na constelação que eu dei o exemplo agora há pouco, colocar o adulto para cuidar da criança e permitir que ela sinta dor. Sim, a mamãe fez falta lá na infância. Que bom que o papai foi maravilhoso, que ficar com o papai foi algo divino, de tão bom que foi, que felicidade, mas
é necessário dar lugar para a dor da criança de ter sentido a falta da mãe. E, enfim, colocar o adulto para cuidar daquilo que percebe aí dentro de você que tem uma correlação com a obesidade, ok?